Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 17 de setembro, nós vamos meditar de Ezequiel, do capítulo 28 ao capítulo 30, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Ontem eu falei um pouquinho sobre Tiro, não é? Mensagem que nós vivenciamos aqui no capítulo 26, era a mensagem a respeito da cidade de Tiro. O fim da glória de Tiro, falamos ontem no 27. Hoje, no capítulo 28, é uma mensagem para o rei de Tiro. Então, ontem eu falei que Tiro era uma cidade soberba por conta das suas riquezas, por conta do seu lugar privilegiado, não é? Do domínio que eles tinham no comércio. Então, falei, né, que ele era riquezas que eles tinham e eles se confiavam nessa riqueza. Então, continuando em cima dessa explicação, capítulo 28 vai trazer uma mensagem ao rei de Tiro. E para que você entenda melhor, o rei de Tiro, ele construiu riquezas, né? Todas as riquezas ali à base de exploração. Exploração de quem? Dos seus vizinhos, isso mesmo. Tiro é uma cidade cheia de comércio, né? De comerciantes, e esses comerciantes não eram, assim, comerciantes idôneos, né? Muitos escrupulosos, era também um centro de idolatria e uma grande imoral sexual. Esse era o contexto ali de Tiro. E para você ter uma ideia, capítulo 28, né, do 11 ao 19, nós vamos ver que a linguagem ela se torna um pouquinho diferente, né? E Deus vai utilizar a figura do rei de Tiro para fazer menção de Satanás e a sua queda, isso mesmo, aqui no capítulo 28. Então, você percebe, né, que ele compara o orgulho do rei de Tiro ao orgulho de Satanás, né, que precedeu a sua queda e com ele uma terça parte dos anjos. Então, sem maiores delongas, vamos ler o texto do capítulo 28. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor, visto que eleva o teu coração e dizes, eu sou Deus, sobre a cadeira de Deus me assento, no coração dos mares, não passa de homem e não és Deus. Ainda que estima no teu coração como se fora o coração de Deus, sim, é mais sábio que Daniel, e não há segredo algum que se possa esconder de ti. Pela sua sabedoria e pelo seu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela extensão da tua sabedoria e do teu comércio aumentaste as tuas riquezas, e por causa dela eleva-te o coração. Assim diz o Senhor Deus, visto que estimas no teu coração como se fosse o coração de Deus, eis que trarei sobre ti os mais terríveis estrangeiros desta nação, dos quais desembanharão espada contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Eles te farão descer a cova, e morrerás da morte dos transpassados no coração com mares. Dirás, ainda diante daquele que te matar, eu sou Deus, porque não passa de homem, não és Deus, no poder do que te traspassa. Da morte de um incircunciso morrerás, por intermédio de estrangeiros, porque eu, o Senhor, falei, assim diz o Senhor Deus. E aí outra lamentação, que agora você vai ver a menção aqui de uma forma diferenciada, né? O que leva-nos a crer
é o que considera boa parte dos estudiosos, que aquele não estava falando simplesmente do rei de Tiro, mas uma comparação daquilo que era o rei de Tiro, o coração soberbo dele, com o próprio Satanás. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, levanta uma lamentação contra o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor, tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Estavas no Éden, jardim de Deus. De todas as pedras preciosas te cobrias, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo, a esmeralda, de ouro se te fizeram os engastes e os ornamentos. No dia em que fostes criado, foram eles preparados. Eras tu querubim da guarda ungido, e te estabeleci. Permanecias no monte santo de Deus, no brilho das pedras andavas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até o dia que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste, pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu esplendor. Lancei-te por terra diante dos reis, te pus para te contemplarem. Pela multidão das tuas iniquidades e pela injustiça do teu comércio, profanaste o teu santuário. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te reduziu a cinza sobre a terra. Os olhos de todos os que contemplam, todos os que te conhecem, entre os povos, estão espantados de ti. Vens a ser objeto de espanto e jamais subsistirá. E aí vem a profecia contra Sidom. Vem a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, volve o rosto contra Sidom e profetiza contra ela, contra esta cidade. Dizes, assim diz o Senhor: eis que contra ti, Sidom, e serei glorificado no meio de ti, saberão que eu sou o Senhor, quando nela executar os juízos e nela me santificar, pois enviarei contra ela a peste, o sangue nas suas ruas, e os transpassados cairão no meio dela pela espada contra ela por todos os lados, e saberão que eu sou o Senhor. Para que a casa de Israel já não haverá espinho que a pique, nem abrolhos que cause dor, entre todos os vizinhos que tratam com desprezo, e saberão que eu sou o Senhor Deus. Assim diz o Senhor: quando eu congregar a casa de Israel dentre os povos, entre os quais estão espalhados, e eu me santificar entre eles, perante as nações, então habitarão na terra que dei ao meu servo Jacó. Habitarão nela seguros, edificarão casas, plantarão vinhas, sim, habitarão seguros quando eu executar juízo contra todos os que a tratam com desprezo ao redor deles, e saberão que eu sou o Senhor Deus, né? Então aqui a gente vê o texto bíblico de Joel, capítulo 3, versículo 8, Zacarias 9, 2, né? Profecias que vão ser mencionadas também pelos profetas menores. Profecia contra o Egito, no capítulo 29, e da mesma forma, capítulo 30, onde o Egito será conquistado pela Babilônia. Então, nós falamos recentemente, né, que havia grandes impérios.
o Império Assírico, né? Lembra do Senaqueribe? Pois é, a Síria, ela era um grande império. Outro grande império era o Egito, e muitos buscavam guarda, né? Buscavam reforço bélico nas guerras junto ao Egito. Então agora nós vamos ver a profecia contra o Egito, e o Egito vai ser conquistada pela Babilônia, né? Então, Babilônia vai se estabelecer aqui como um império fortíssimo, dominando esses outros impérios. No 10º ano do 10º mês, aos 12 dias do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, volve o rosto contra Faraó, rei do Egito, e profetiza contra ele e contra todos do Egito. Mas porei anzóis em teus queixos e farei que os peixes dos teus rios te apeguem às tuas escamas. Tirá-lo-ei do meio dos rios, juntamente com todos os peixes dos teus rios que se apeguem às suas escamas. Lançar-te-ei para o deserto, e de ti e todo peixe dos rios sobre o campo aberto cairás, e não serás recolhido, nem sepultado. Os animais da terra e as aves do céu te dei por pasto, e saberão todos os moradores do Egito que eu sou o Senhor, pois se tornaram um bordão de cana para a casa de Israel. Tomando-te ele pela mão, tu te achastes e lhe rasgaste os ombros, encostando ele a ti, te quebraste, fazendo tremer o lombo deles. Por isso, assim diz o Senhor: eis que trarei sobre ti a espada, e eliminarei de ti homem e animal. A terra do Egito se tornará desolação, o deserto também, e saberão que eu sou o Senhor. Visto que disseste: o rio é meu, e eu o fiz, eis que estou contra ti, contra os teus rios, e tornarei da terra do Egito deserta em completa desolação, desde Migdol até Sevene, até a fronteira da Etiópia. Não passará por ela pé de homem, nem pé de animal passará por ela, nem será habitada 40 anos. Mas diz o Senhor: ao cabo dos 40 anos, ajuntarei os egípcios desde o povo para o meio dos quais foram espalhados. Restaurarei a sorte dos egípcios e os farei voltar à terra de Patros, a terra de sua origem, e serão ali um reino humilde, né? Então, há sim uma restauração proclamada por Deus sobre o Egito, mas não aquela potência que ele foi. Ele seria, a partir de daí, um reino humilde. Tornar-se-á mais humilde do que os reinos, e nunca mais se exaltará sobre as nações, porque eu o diminuirei para que não dominem sobre as nações, né? Então hoje você vê quem é o Egito, né? Não é mais, não foi restituído a ele a potência que ele foi nesta época. E portanto assim diz o Senhor Deus: eis que darei a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a terra do Egito, e ele levará a sua multidão e tomará o seu despojo e lhe roubará a sua presa, e isso será a paga do seu exército. E aí, capítulo 30, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza e dize: assim diz o Senhor, gemei. Aquele dia, o dia do Senhor, dia nublado, terá tempo dos gentios, será o tempo dos gentios. A palavra virá contra o Egito, e haverá grande dor na Etiópia, quando saírem os transpassados do Egito, e o seu povo será lançado para o cativeiro, e serão destruídos dos seus fundamentos. A Etiópia, Put, Lud e toda a Arábia, os de Cube e os outros aliados do Egito, cairão juntamente com ele a espada. E assim diz o Senhor: também cairão os que sustêm o Egito, e será humilhado, e orgulho
do seu poder. Tudo isso será humilhado. E ele diz mais: desde Migdol até Sevene cairão a espada, diz o Senhor Deus, serão desolados no meio da terra deserta, e as suas cidades estará no meio das cidades devastadas. Assim diz o Senhor: eu, pois, farei passar a pomba do Egito por intermédio de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ele e o seu povo com ele, e os mais terríveis das nações serão levados para destruírem a terra. Desembainharão espada contra o Egito e encherão de transpassados na terra. Secarei os rios e o venderei à terra, entregando-a na mão dos maus. Por meio de estrangeiros farei desolada a terra, e tudo que nela houver, eu, o Senhor, o falei. Assim também diz o Senhor: também destruirei os ídolos e darei cabo às imagens de Mênfis. Já não haverá príncipe na terra do Egito, onde plantarei o terror. Então ele fala, toda aqui de fogo também. Egito pegaria fogo, teria muitas queimadas, atearei fogo no Egito, sim, será grande angústia, será destruída, e Mênfis terá adversário em pleno dia. Então, podemos ver aqui que no 31 ele vai falar sobre o destino do Egito. No 12º ano do 3º mês, do 1º dia do mês, veio a minha palavra do Senhor dizendo: filho do homem, dize a Faraó, rei do Egito, e a multidão do seu povo: a quem é semelhante a tua grandeza? Eis que a Síria era um cedro do Líbano, de lindos ramos, de sombrosa folhagens, de grande estrutura, cujo topo estava entre os ramos espessos. As águas a fizeram crescer, as fontes da profundeza da terra exalçaram e a fizeram correr as torrentes no lugar em que estava plantado, enviando ribeiros para todas as árvores do campo. Por isso se elevou a estátua sobre todas as árvores do campo, e se multiplicaram os seus ramos, e se alongaram as suas varas, por onde as muitas águas durante o seu crescimento. Todas as aves do céu se aninhavam nos seus ramos, todos os animais do campo geravam debaixo da sua fronte. E todos os grandes povos se assentavam à sua sombra. Assim era ele, formoso na sua grandeza, na sua extensão de ramos, porque a sua raiz estava junto de muitas águas. Os cedros do jardim de Deus não lhe eram rivais, o cipreste não se igualava aos seus ramos, os pântanos não tinha renovo como os seus, nenhuma árvore no jardim de Deus era semelhante a ele em sua formosura. Formoso o fins com a multidão dos seus ramos. Todas as árvores do Éden que estava no jardim de Deus tiveram inveja dele. Portanto, assim diz o Senhor: como sobremaneira se elevou e se elevaste o teu topo no meio de espessos ramos, e o seu coração se exaltou na sua altura, e eu o entregarei nas mãos da mais poderosa nação, que lhe dará o tratamento segundo merece a sua perversidade. Lançá-lo-ei fora. E aí ele vai falar assim ainda: assim diz o Senhor: no dia em que ele passou para além, fiz o que houvesse luto. Por sua causa cobri as profundezas da terra, retive correntes, as suas muitas águas detiveram. Cobri o Líbano de pesto, por causa dele todas as árvores do campo desfaleceram. Ao som da sua queda fiz tremer as nações, como fiz passar para além
com os que descem a cova. Todas as árvores do Éden, a fina flor, o melhor do Líbano, todos os que foram regados pela água que a consolavam nas profundezas da terra. Também estas, como ele, passarão. Juntar-se-á aos que foram transpassados na terra, sim, os que foram seu braço e que estavam assentados à sombra do meio das nações. A quem, pois, é semelhante a glória e a grandeza dessa árvore do Éden, todavia descerá com a árvore do Éden às profundezas da terra. No meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram transpassados a espada. Então Faraó e toda a sua pompa, diz o Senhor, né? E aí, por fim, nós vamos ver amanhã a continuação da lamentação sobre o rei do Egito. Deixo orar por você, Senhor, nesta manhã. Colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos e tudo que somos. Queremos entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.